Professor, eu quero aprender a gerenciar as minhas emoções, a aliviar o meu estresse no dia a dia, mas eu sinto que a minha mente exausta, ela não ajuda. Por isso que neste vídeo eu vou trazer a sabedoria budista em 3 lições do Dhammapada, que vai te ajudar a desenvolver a sua gestão emocional. Sabedorias milenares. Vamos pro vídeo! Então vamos lá, professor, como eu posso gerenciar as minhas emoções segundo o Dhammapada? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando eu estava aqui estudando os tópicos, né, eu falei, poxa, eu vou falar como gerenciar as emoções e aliviar o estresse. Eu vou trazer um elemento mais de aprendizagem, de pensamento. E aí eu trouxe a filosofia, a referência do Marco Aurélio. Eu disse, então vou trazer como gerenciar emoções e aliviar o estresse do dia a dia através de uma visão espiritual. E aí eu lembrei do capítulo, tem um capítulo do Dhammapada que é dedicado ao pensamento. Então eu separei 3 lições. Aqui eu estou pegando só 3 cortes, tá? E não está na sequência que está lá. Foi na sequência que eu quis dar aqui para estruturar as lições. Mas tem um capítulo só falando sobre isso. E aqui eu já peço licença, porque são trechos de um texto religioso, tá? Eu poderia trazer aqui, por exemplo, o texto religioso da Bíblia, só que eu não tenho uma autoridade religiosa. E não sou uma autoridade religiosa, isso não é um conteúdo religioso. Então, assim, se tiver alguma divergência do que eu estiver falando com uma autoridade religiosa, é claro que você vai escutar a autoridade religiosa. Pelo amor de Deus, aqui é uma leitura de um professor curioso. Tá certo? Com todo o respeito, e por isso que eu já estou fazendo essa observação antes. Tudo bem? Tá? Eu tenho muito cuidado com isso. Às vezes eu vejo o pessoal aí usando textos religiosos de uma forma... enfim, nada contra também, cada um faz o que quer, mas para mim tem que ter um respeito, tá? Então, lição número 1. A mente precisa ser treinada como um artesão molda uma flecha. Ela não se educa sozinha. Pô, professor, sério que você vai trazer isso? É o que eu digo, gente, eu não inventei nada. Eu não inventei nada. Uma das coisas que eu mais, eu acho errado, né, nessa coisa do desenvolvimento humano, às vezes os perfis que aparecem aqui, ó, você vai fazer o seguinte, como se o cara tivesse criado aquilo. Entendeu? Não existe isso. Tudo tem uma referência anterior. Enfim, mas isso aí é um pouco também de rigor acadêmico, tá? Olha só. Palavras do Dhammapada. Eu poderia ter colocado aqui entre aspas, porque está tirado direto do livro, tá? Como um artesão de flecha faz sua flecha reta, um sábio endireita os seus pensamentos agitados e instáveis. Que, se deixado livre, torna-se cada vez mais difícil de ser domado. Então, treinamento. Eu disse que eu ia trazer um texto espiritual, ele já remete a treinamento. É treinamento. É treinamento, é moldar o seu pensamento o tempo todo, é questionar o pensamento o tempo todo, é direcionar a sua mente o tempo todo e educar a mente inconsciente. Falamos um pouco sobre isso na semana passada. Se você aprender a desenvolver técnicas, implementar na sua rotina o treinamento da sua mente inconsciente, você vai decolar. Você vai decolar. Porque você não vai precisar estar pensando para ir para aquele caminho que você determinou conscientemente. Tudo bem? Tenho a impressão, posso estar cometendo algum erro, que nesse texto, né, ele coloca quase que como um único empecilho para o monge ou o que está no caminho, né, no caminho da iluminação, a alcançar o nirvana, o único empecilho é a mente. Esse é aqui que se deve focar toda a ação do monge. Tenho essa impressão. Se alguém pratica o budismo, quiser deixar alguma correção, por favor, comenta aqui embaixo. E ele continua, como um peixe que,
arrancado de seu reino aquático, se contorce desesperado em terra firme, da mesma forma se comporta uma mente agitada. Tal procedimento é necessário para escaparmos das águas de Mara. Então ele está dizendo o seguinte, a mente ela vai se debater como se fosse quando você tira o peixe da água. Gente, deixa eu dizer uma coisa. É por isso que é difícil o meu conteúdo. É difícil para mim. É difícil para mim. Eu tenho treinamentos de vendas, né? Os treinamentos de vendas que a gente trabalha apelos instintivos e emocionais. Esses apelos instintivos e emocionais estão relacionados aos níveis de inconsciência da pessoa. Essas são as estratégias para se vender um produto. Por isso que às vezes eu recebo até dicas aqui. Meu irmão me dá, por exemplo, muitas dicas. Pô, você tem que fazer um negócio assim, você tem que fazer... Só que quando você vai ver na raiz algumas coisas, porque tem coisas que realmente dá para se implementar, mas quando você vai ver na raiz de algumas coisas, é apelar para o ego. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o meu conteúdo é difícil de atrair audiência, e aí eu peço a sua ajuda, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas. Você está assistindo esse conteúdo, mande para outras pessoas. Sabe por que ele é mais difícil? Porque se eu quiser vender mais, eu tenho que apelar para o seu ego. E o conteúdo aqui está apelando para a consciência. Então a mente ela começa a se debater. Enquanto a gente começa a seguir um caminho de consciência, a mente, opa, o ego não quer. O ego, ele acredita firmemente que ele é você. Só que o ego é um fruto do seu pensamento que é a identificação com o que é transitório na sua vida. Então ele é resultado dessa mente, quando você tira, ela começa a se debater. E Siddhartha está falando aqui, né? Isso é necessário para vencer o reino de Mara. Mara é o deus da morte que faz os seres humanos reencarnar. Segundo a lenda, né? A história, né? Não posso chamar de lenda ou a mitologia, Siddhartha ele travou uma discussão com Mara. E Mara temeu. E disse, olha, eu vou te deixar entrar no Nirvana. E ele disse, não entrarei no Nirvana, porque eu quero ensinar aos homens como se libertar do seu reino. Porque enquanto estamos sob a mente, não cumprimos o nosso propósito. E aí, segundo esse pensamento, né, budista, isso gera reencarnação. E Mara quer isso, que a gente fique voltando aqui várias e várias vidas, sem realizar o que de fato fomos criados para realizar. Percebe? Tire todo o contexto religioso e pegue a sabedoria disso. Então você vai ficar se debatendo, revoltando, voltando os seus problemas, porque sua mente está no comando. É necessário tirar ela da água, deixar ela se debater mesmo. Se incomoda. Às vezes eu começo uma mentoria e aí alguns mentores eles somem, passam um dia somem. Passa um tempo sumido. Eu digo, a mente está se debatendo. Faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Vamos lá, lição 2. Sua mente pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado. Olha aí, o que eu tinha falado anteriormente, né? O que eu tinha falado. Se você possuir sua mente, se você se deixar possuir por ela, trágico. Então, palavras do Dhammapada, seja um ser preenchido de ódio, seja o que um ser preenchido de ódio possa fazer, outro ser preenchido de ódio, ou um inimigo ao seu rival, nada se compara ao dano que uma mente mal guiada pode causar a si. Tá pega! Por outro lado, nenhuma boa mãe, nenhum bom pai, nem familiares, nem amigos podem nos oferecer um benefício maior que o bem que uma mente reta, bem direcionada, pode causar a si mesma. Caraca, galera, isso daqui é muito top. Muito top. Vou deixar até aí na tela. Você tá com raivinha? Tem alguém que você não gosta, que te persegue, seu inimigo no trabalho? As inimigas, né? Para as inimigas, beijinho no ombro. Nenhum inimigo pode te fazer mais mal do que a sua mente pode fazer a si mesmo, se mal guiada, mal treinada.
nem a sua mãe pode ser tão boa para você se você treinar a sua mente. Então, a gestão da emoção, ela passa por esse treinamento da sua mente, que não é fácil, ela vai resistir, mas à medida que você vai treinando, moldando, alinhando, como um artesão, deixa a flecha bem retinha, você pode treinar e desenvolver a sua mente. Professor, mas como assim? Cuidar dos aspectos instintivos e emocionais. E irracionais também, tá? Mas principalmente o instintivo e o emocional. E isso se conecta, pessoal, com uma série de coisas, tá? Se conecta, por exemplo, com o nível de consciência. Os níveis de consciência mais baixos, sua mente está girando em torno de prioridades como sobrevivência, ou busca de prazer, ou busca de controle e poder. São os 3 níveis mais baixos, né? Segundo Keynes, que eu aprendi também com minha mestra Vilma Bossoni, esses 3 níveis mais baixos são os níveis da infelicidade. Sempre você e eu estaremos infelizes enquanto estivermos operando com essas prioridades. Então é preciso elevar a mente. Elevar. E para uma compreensão mais elevada, isso precisa de consciência. Mas para que você alcance essa consciência, você também precisa treinar isso no dia a dia. Redirecionar a sua mente. Através de prática, de desenvolvimento integral. Integral. É porque às vezes eu vejo textos, eu vejo perfis que trabalham consciência. Só que tá, legal. Aí você vai lá, você tem caraca, puf. Aí você volta pro seu dia a dia, e aí, faltou o quê? Primeiro, faltou uma base de aprendizagem, o porquê daquilo, que é importante, certo? E segundo, faltou treinamento. Como é que eu implemento isso na minha rotina? Acabou. Aí você fica... Eu conheço pessoas que adoram, eu gosto. Eventos, momentos de imersão e tudo. Mas a pergunta é, o quanto é que você efetivamente melhora em cada imersão dessa? Isso é o quanto você implementa no seu dia a dia. Tá? Lição 3. Quando a mente se acalma, o medo desaparece. Você já pensou você viver sem medo? Já se os pensamentos de um homem não são fragmentados, se sua mente não se encontra atada à luxúria, prazeres, se ele cessou o julgamento acerca do bem e o mal, controle e poder, então, enquanto se mantiver vigilante, rotina, diária, vigília, constante, viverá sem medo. Porque é só, segundo o Dhammapada, é só eu dar uma vaciladinha que aí a mente já volta. Opa. Aí você, pera aí. Não. Nossa, nós estamos indo para aqui, ó. Percebe? Então a pessoa pega, fala um negócio para você, aí você sente aquele estado emocional, se irrita. Aí, peraí, ego, papai. Ontem mesmo eu tive uma situação dessa. Tava num trabalho aqui, aí um amigo chegou, falou um negócio, aí aí já dá aquele peitão de pombo. Aí eguinho, Adailton, vem cá, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Cara, pequena Adailton, em essência isso não te atinge. Você está achando que ele está te ofendendo, dizendo que seu trabalho não foi bom o suficiente, mas não é isso. Talvez ele esteja te pedindo uma outra coisa. E aí vida que segue. Continuei a aula normal. Dá para perceber? Então, uma mente, você vai viver sem medo. Sabe o que é viver sem medo? Segundo o Dhammapada, isso daqui tem, esse texto, tá? Deve ter mais de 2.500 anos. Estou dizendo deve ter porque há uma incerteza de quem escreveu, quando escreveu e tudo mais, tá? Mais de 2.500 anos fácil. Isso é antes
inclusive da vinda de nosso Senhor na terra, como eu creio que ele veio, tá certo? Então, ó, tem uma sabedoria aqui. Tem uma sabedoria aqui. Beleza? Ok? Então, as 3 lições. Exercitar a mente como um artesão, lidar com a mente como um artesão, tá? Sua mente pode ser seu maior ou seu pior inimigo. E se você direcionar ela bem, se ela tiver não fragmentada, integrada, aliás, eu não comentei essa palavra, o contrário do fragmentado é o integrado. Por isso que eu digo desenvolvimento integral, não fragmentado. Eu vou desenvolver minha espiritualidade, vou ali para a espiritualidade. Agora eu vou procurar ver aqui um programa para desenvolver meus relacionamentos. Papai, para com isso, cara. Você não tem problema. Os seus problemas, né, seus inimigos não estão nos teus relacionamentos, nem no teu trabalho, nem na sua vida financeira. Nada disso, cara. Volta lá para Marcão, segunda parte que eu falei aqui na live. Todos os acontecimentos ou estão vindo de uma providência inteligente que te ama, por isso que te quis trazer à existência, ou é um acaso. O que você precisa, o que você pode fazer, você deve fazer. O que você pode fazer é guiar a sua mente e não ser guiado por ela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele fez sentido para você, deixa aqui o like, compartilhe com uma pessoa que precisa desse conteúdo e assiste esse conteúdo aqui que nós trazemos, gestão emocional em 3 lições de Marco Aurélio, tá? E esse vídeo aqui também do canal que foi feito especial para você. Grande abraço.